Bom dia a todos. Nós estamos aqui para falarmos sobre a teologia bíblica reformada. Estaremos trabalhando nesses estudos, nessa série de estudos, a Confissão de Fé de Westminster. As nossas aulas em vídeo, em áudio, estão colocadas à disposição do nosso público e atendendo a pedidos de alguns colegas, alguns amigos, alguns blogueiros que comentaram, fizeram suas colocações em relação aos estudos que nós ministramos em relação aos estudos de fé de Westminster, nos solicitaram, de fato, uma série de estudos em vídeo do nosso estudo de fé, de modo particular a Confissão de Fé de Westminster. Então nós estamos iniciando agora a série Conhecendo a Nossa Fé, que é uma série onde nós estaremos abordando a Confissão de Fé, capítulo por capítulo, sessão por sessão, nas nossas séries de áudio e vídeo. A série de áudio e vídeo visará preparar aquele que quer conhecer a doutrina da nossa igreja, a se aprofundar nela, a mergulhar nela. Ore, divulgue, participe deste projeto do Centro de Estudos Presbiterianos, onde o nosso alvo é a glória de Deus e a edificação do seu povo. De fato, para que haja de fato um presbiterianismo presente, marcante, é necessário que nós voltemos às nossas confissões, à nossa confessionalidade, à nossa doutrina. Então, por causa disso, nós estamos iniciando essa nova série de estudos na Confissão de Fé de Westminster. Espero que você goste, ore, divulgue, participe, comente e partilhe com seus amigos. Vamos começar hoje o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que trata da Sagrada Escritura. Ao olhar para essa questão da Sagrada Escritura, quando se inicia o símbolo de fé de Westminster, nós nos perguntamos por que os puritanos não começaram com a noção de Deus, como faz a dogmática comum, a teologia sistemática comum. Por que os puritanos, os teólogos puritanos, começaram com o seu pressuposto básico, fundamental, sobre as Escrituras e não sobre Deus? A questão é lógica, porque eu só posso conhecer a Deus, os seus atributos e a sua existência, ou pressupor a sua existência, a partir da revelação que ele faz de si mesmo ao homem nas Escrituras. Então, o conceito que os puritanos começam a discutir para nós, a colocar para nós, é o conceito de revelação. E é sobre isso que nós vamos tratar e trabalhar nesta manhã. A Confissão de Fé, no primeiro capítulo, ela começa, na sua primeira sessão, da seguinte forma: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens ficam injustificados, contudo, não são suficientes para transmitir aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Portanto, aprove ao Senhor em diversos tempos, em diversas formas, revelar-se à sua igreja e declarar aquela sua vontade. E depois, para melhor preservar e propagar a verdade, e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, entregou a mesma para que fosse plenamente escrita. E isso torna a Sagrada Escritura totalmente indispensável, tendo cessado aquelas antigas formas de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Pois bem, a Confissão de Fé começa declarando, trazendo uma declaração sumamente importante para a nossa vida como Igreja de Cristo, como presbiterianos e como crentes confessionais. Ela começa a mostrar para nós dois conceitos que nós precisamos ter muito em nossa mente. Colocar de maneira muito clara para nós é que a Confissão de Fé, ela começa com o conceito da revelação de Deus. Essa revelação de Deus, ela é algo importante na vida do povo pactual. Veja bem, começa a declaração nos seguintes termos: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens ficam injustificados. Veja, a Confissão de Fé começa abrindo o conceito de revelação. Esse conceito de revelação que aparece na Confissão de Fé é o que nós chamamos de revelação geral, ou seja, na criação Deus se revela de modo ímpar,
particular, singular, na criação. Ao usar a expressão a luz da natureza, a Constituição está reportando a nossa atenção para a criação como um todo, revelando o Criador. Mas aqui deve-se fazer uma nítida distinção que a teologia reformada coloca para nós. A distinção entre a natureza dessa revelação que nós chamamos de revelação geral. Essa revelação geral, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto que nós chamamos é o chamado de revelação geral imediata. É onde Deus imediatamente se comunica ao homem através da lei que é implantada no coração deste homem, mediante a imagem dele. O apóstolo Paulo vai nos falar disso na sua epístola aos Romanos, no primeiro capítulo. Lá no capítulo 1, ele vai mostrar que a criação revela o Criador, mas no capítulo 2, no versículos 14 a 16, ele vai dizer que a lei de Deus está gravada no coração do homem, esculpida no coração do homem. O termo grego que ele usa lá é a palavra grafton, que significa esculpir, gravar, entalhar. Ele entalha, Deus entalhou a obra da lei no coração dos homens. Calvino vai chamar desta obra da lei nas escrituras da religião cristã de a semente da religião que é colocada no coração deste homem como fruto da imago Dei, como resultado da imago Dei, melhor colocando. Então, esse resultado da imago Dei, que é colocada neste homem, imagem de Deus, está vinculada à revelação imediata que Deus faz de si mesmo ao homem. Essa revelação imediata, como nós já vimos, ela está vinculada exatamente à questão da lei que é colocada no coração deste homem. No capítulo 2 de Romanos, no capítulos 14 e 15, o apóstolo São Paulo ele fala disso, fala que os gentios, quando não têm lei, eles se conformam, agem de conformidade com a lei, tendo a mente para acusá-los ou para defendê-los, mostrando assim a norma da lei escrita em seus corações. Vejamos a expressão ergon nomon. Então, ergon, trabalho, obra, energia, o exercício da lei, que está onde? Está gravada, grafton, nos seus corações. Ele usa lá, nos corações deles. Essa seria a força do texto grego. Então, foi gravado no coração deles esta lei de maneira incomensurável, de maneira inexplicável, de maneira até podemos chegar ao ponto de dizer insondável. Nós não sabemos o grau dessa revelação. Sabemos que essa revelação ela é fundamental para mostrar que o homem ele é, de fato, a imagem de Deus e ele carrega essa luz da natureza. Um outro aspecto que a Constituição de Fé coloca para nós é que ela fundamenta essa primeira declaração da revelação geral, imediata, lá no texto humano, mas também existe a revelação geral mediada. O que é a revelação geral mediada? A revelação geral mediada podemos defini-la como aquela revelação que Deus faz de si mesmo por meio das coisas que foram criadas. Então, as coisas que foram criadas revelam o ser de Deus. E veja que coisa interessantíssima nós temos aqui. A palavra de Deus, ela é clara, ela é notória em relação a isso. Vejamos o que a palavra de Deus nos tem a nos dizer sobre isso. Peguemos aqui a palavra do Senhor, a Escritura Sagrada, e vejamos, com base na Constituição de Fé Westminster, se ela tem fundamento nas Escrituras, ou vejamos a declaração que a Constituição de Fé coloca para nós sobre esta temática. A Constituição de Fé chama para nós o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 20. O primeiro texto que a Constituição de Fé chama para a gente é esse texto aqui de Romanos, onde o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Roma, falando sobre a universalidade do pecado na raça humana. Ele coloca para nós, em termos urgentes, a natureza dessa revelação que ela traz até o homem. No capítulo 1, o apóstolo Paulo diz aqui, vamos começar os versículos do verso 18 até o versículo de número 20. Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se conhece, ou que se pode conhecer,
É manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou, Deus lhes revelou. Pois as suas coisas invisíveis, como o seu eterno poder, a sua divindade, ficam claramente visíveis desde a criação do mundo, sendo entendida por meio das coisas que foram criadas, de modo que nenhum deles são indesculpáveis. Acho que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele mostra que toda a criação mostra o ser de Deus. Mostra a natureza da divindade. Mostra a própria natureza, a própria essência da divindade. Revela a Deus, na verdade. Então, ao revelar Deus, ao revelar a pessoa de Deus, ao revelar este Deus, a criação torna este homem indesculpável. Deixa eu ver coisa interessante. Aqui nós, de fato, vemos uma objeção gritante do apóstolo Paulo àqueles que dizem que aqueles que não ouviram o Evangelho poderão ser salvos. Quando a Bíblia diz que toda a criação reclama um Criador e aponta para este Criador, então a Bíblia está dizendo para nós que todos os homens, sem exceção, têm o conhecimento de Deus por meio das coisas que foram criadas. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque nós precisamos compreender que a Escritura, ela nos aponta que o Criador de todas as coisas, ele não deixou o mundo sem um testemunho de si mesmo. Ele manifesta a si mesmo na criação, ele revela a si mesmo na criação, não para que a criatura adore a criação, mas para que a criatura adore o Criador. E a criatura aqui, o homem racional, criado à sua imagem. Então, o apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, deixa-nos claro que nós somos indesculpáveis. E a confissão de fé, com base nessa declaração paulina, diz que as obras da criação e da providência revelam a bondade de Deus, revelam quem Ele é, a sua essência, o seu poder, a sua providência, porque Ele assim se revela e se manifesta na criação. Um outro texto que a nossa confissão de fé chama para corroborar, para ajudar, para sustentar essa declaração, esse enunciado confessional, é o texto do Salmo 19, versos de 1 a 4. Vejamos o que diz o Salmo 19, de 1 a 4. Aqui no Salmo 19, nós encontramos uma declaração muitíssimo interessante para o nosso estudo. Veja, ele começa da seguinte forma: ao regente do coro, o Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia declara isto a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali, pois, uma tenda ao sol. Veja que coisa: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O autor usa o que nós chamamos em poesia hebraica de uma coisa chamada paralelismo sinonímico. Ele usa a expressão proclamam e a palavra anunciam. Os céus e firmamento. Então ele usa de paralelos e de sinônimos para enfatizar a natureza desta revelação na criação. Então, toda a criação proclama, anuncia, prega. E ele diz que essa criação, apesar de ser muda, apesar de não falar, apesar de não ter palavras audíveis, diz ele que por toda a terra, por todo o cosmos criado, se faz ouvir a sua voz. Então nós chamamos isso aqui de revelação geral mediada. Deus, por meio da mediação da sua própria revelação, faz de si mesmo, aponta ao homem a sua natureza, o seu poder e a sua glória. Então nós temos aí os dois conceitos de revelação. Os dois conceitos de revelação colocados para nós. Voltemos aqui para a declaração da nossa confissão de fé e vejamos o que ela continua a nos informar.
Diz que as obras da criação da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que todos os homens ficam injustificados. Veja, a criação apresenta os atributos de Deus, como Paulo diz lá no capítulo 1 de Romanos, versículo 19. Então, Paulo coloca para nós lá que os atributos visíveis e invisíveis de Deus são manifestados na criação, e a Conceito chama esses atributos, nomeiam esses atributos como a bondade, porque só um Deus bom poderia ter criado um mundo para que o homem habitasse nele. A sabedoria, porque apenas um Deus sábio saberia colocar todas as coisas em ordem, como está registrado na Escritura do Velho Testamento, em Gênesis capítulo 1. E também ele revela com o seu ato criador o poder dele ao criar ex nihilo, ao criar do nada toda a criação. Então, ao olhar para esta declaração da nossa confissão de fé, nós chegamos à conclusão de maneira inegociável que a revelação de Deus é o primeiro passo para um bom compreendedor da teologia reformada. Para eu compreender a teologia reformada, eu preciso primeiro ir ao conceito de revelação. Nós cremos na revelação de Yahvé, do Deus do Pacto, do Deus pactual. Ok, nós aí temos esses dois pontos já estabelecidos. Seguindo a construção de fé de Westminster, ele diz: contudo, não são suficientes para transmitir aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário à salvação. Veja que coisa interessante. Apesar de toda a criação apontar para um Criador, indicar um Criador, levar o homem até o Criador, é incapaz de mostrar a este homem ou dar a este homem o conhecimento soteriológico, o conhecimento salvador. Às vezes me perguntam por que essa declaração está aí na Confissão de Fé. Será que a criação ela foi me dada com a incapacidade de me salvar? James Parker, no seu livro Vocábulos de Deus, ele tem uma declaração que eu acho bastante interessante, quando ele vai falar da revelação geral. Nesse livro aqui, Vocábulos de Deus, eu acho interessantíssimo como ele vai abordar essa questão da revelação. Ele mostra a distinção entre as duas revelações, que eu acho que vale a pena fazer menção a isso. Quando ele trabalha a noção da revelação, ele mostra a distinção entre ambas, que eu acho notória, eu acho interessantíssima, quando ele coloca essa noção de revelação aqui pra gente. Vejamos aqui o que ele diz. Ele coloca o seguinte: qual é a diferença de conteúdo entre a revelação geral e a revelação especial? Que ele vai falar da revelação geral e da revelação especial. A revelação especial é aquela que comunica a redenção, que nos traz o conhecimento soteriológico. Aquilo que nós chamamos da Escritura Sagrada, que nós vamos tratar daqui a pouco. E antecipando esse conceito, Parker vai e diz o seguinte: qual é a diferença de conteúdo entre a revelação geral e a revelação especial? Basicamente, trata-se do seguinte: a revelação geral não envolve qualquer mensagem redentora. Atende somente às necessidades do homem antes da queda no pecado. Não revela aos pecadores senão aquilo que foi revelado a Adão, em seu estágio de inocência. Não fornece qualquer indício de que Deus, que não tolera o pecado, possa mostrar-se misericordioso para com aqueles que transgridem a sua lei. Assegura os transgressores a sua condenação, mas não lhes oferece a mínima esperança de perdão. Prega a lei, mas não anuncia o evangelho da graça. Somente a revelação especial dada desde a queda, que encerra a mensagem da redenção por meio de Jesus Cristo, pode atender às necessidades dos pecadores. A revelação geral pode levar à condenação, se for negada ou negligenciada, mas não pode prover um meio de restauração ao condenado. Se o homem caído acolhesse com seriedade o testemunho da revelação geral, isso conduziria ao desespero. Mas, de fato, ele não faz. Os homens detêm a verdade, como nós vimos em Romanos 1,18. Eles negam e pervertem a revelação geral, de tal modo que somente alguns lampejos de sua luz conseguem atravessar a barreira.
O conhecimento que eles têm de seu Criador assume a forma de negação ou de ignorância voluntária da pessoa dele. Conforme Paulo explica em Romanos 1, de 18 a 32, e em Atos capítulo 17, versículos 22 a 28. Isso nos leva para o próximo papo. Deixa de coisa. Então, o Parker, com precisão, ele consegue colocar para nós, de maneira clara, qual é a distinção entre as duas. Ou seja, a revelação geral, ela me condena, mas ela não me informa, ela não me diz, ela não me traz nenhum conhecimento soteriológico redentivo. Isso é importante para nós. Essa é a base que nós precisamos encarar. Não me dá aquele conhecimento soteriológico necessário à salvação, como diz a Função de Pedro. E qual é o conhecimento, onde eu encontro o conhecimento necessário à salvação? Paulo, no capítulo 1 de 1 Coríntios, no verso 21, diz que é por meio da loucura da pregação, aprove a Deus salvar os que creem. Então Deus salva os que creem mediante a proclamação do Evangelho, mediante a pregação do Evangelho, mediante o Evangelho pregado, anunciado, exposto ao pecador. E aí surge uma pergunta: é possível alguém ser salvo a parte da pregação do Evangelho? De modo algum. Porque o apóstolo Paulo vai nos ensinar nesse capítulo 1 que a loucura de Deus, que o mundo ignora, que o mundo rejeita por causa da sua sabedoria, por se achar sábio, a loucura de Deus, que é a pregação, que é a exposição, que é a pregação expositiva da palavra de Deus, é que somente ela pode comunicar ao homem a verdadeira redenção. No capítulo 2 de 1 Coríntios, como a Conselheira também chama para nós, versículos 13 e 14, nós temos uma declaração impressionante ali naquele texto da palavra do Senhor. Vejamos o que aquele texto tem a nos informar de maneira categórica. A primeira epístola de Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 13 e 14. Aqui o apóstolo Paulo, ele começa a introduzir para nós a palavra da cruz. No versículo 18 ele diz: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão se perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então ele começa a falar do poder da cruz. Mas no capítulo 2, ele começa a falar do seu caráter como proclamador, como aquele que anuncia o querigma de Yahvé, o querigma do Senhor. Aquele que está disposto a proclamar o Evangelho de Cristo. E nos versículos 13 e 14, ele diz: também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. E por que ele diz isso? Por que ele faz essa declaração? Versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreendem apenas espiritualmente. Então veja, é a loucura, é a mensagem da pregação, é a palavra escrita, o que nós chamamos também de revelação mediada. Por que mediada? Porque é por onde Deus também se comunica ao homem. A revelação geral e a revelação especial são aspectos de uma revelação divina dada ao homem. Tanto é que Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele vai pegar essa declaração da criação geral, do capítulo 19 de Salmos, e vai aplicar também aos pregadores. Eles também pregam. Então é a mesma revelação com dois aspectos diferentes. O aspecto geral e o aspecto especial. No aspecto especial eu tenho a revelação pessoal de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e isso é importante para nós. E este Senhor Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador, comunica toda a vontade redentiva, soteriológica de Deus ao homem. Então eu tenho aqui, na Escritura, a base e o fundamento da revelação especial. Então na revelação especial eu tenho o conhecimento necessário à salvação, como a Conselheira abre esse ponto, esse leque
para nós. E aí ela vai destrinchar a partir de agora essa revelação especial para nós. Ela continua regendo, os teólogos e assumistas continuaram dizendo: portanto, aprove ao Senhor, em diversos tempos e de diversas formas, revelar-se a sua igreja e declarar aquela sua vontade. Veja que coisa interessante. A Confissão de Fé, ela diz que Deus, progressivamente, a revelação de Deus ela é progressiva, porque ela progressivamente vem sendo desenvolvida, a história da redenção, a história da salvação vem sendo desenvolvida. Então, Deus, ao longo dos tempos, vem se revelando ao homem. E aí é claro que o texto que sempre nos vem à mente quando vemos essa declaração da Confissão de Fé de Westminster é aquele texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Aquele texto de Hebreus 1 é um texto clássico para o entendimento da revelação dada progressivamente e organicamente. Progressiva por quê? Porque ela vem se desenvolvendo, ela não para. O Gerhard Voss, no seu livro Teologia Bíblica, ele vai mostrar que nós chamamos de a époque de Gerhard Voss. O Voss vai mostrar para nós que a cada momento progressivo da revelação, um conceito novo da revelação é adicionado. Nesse conceito que é adicionado, nós chamamos isso de revelação progressista. Por ela ser progressista ou progressiva, é diferente do conceito epigenético que alguns teólogos bíblicos vão usar. Embora o termo possa ser bem aplicado aqui ao termo que a Confissão de Fé coloca, pode ser muito bem um conceito epigenético, ou seja, geneticamente ela vem se desenvolvendo. Se eu for traçar essa linha de progressividade. Mas ela também é orgânica, porque é o mesmo conteúdo que é colocado em cada etapa da revelação. Uma maneira clara de você compreender isso melhor e mais aprofundada, eu recomendaria a leitura do livro O Cristo dos Factos, do Dr. O. Palmer Robertson, publicado pela Cultura Cristã. A edição da Cultura Cristã e também tem a edição da LPC, da Luz para o Caminho, ambas editoras presbiterianas. Então você pode adquirir esses dois materiais, esse material, e analisar. Ou, se você quiser ter um estudo mais acurado, adquira os livros do Gerhard von Groningen, Revelação Messiânica no Antigo Testamento. É um livro excelente, fantástico. Ou da Criação à Consumação, também do Van Groningen. E também tem um livrinho dele, é O Progresso da Revelação, todos publicados pela Cultura Cristã. Adquira esses livros que você vai ter uma noção mais ampla do que é o conceito progressista ou progressivo de revelação. Mas o texto que nós puxamos pela Confissão de Fé, ela chama para fundamentar a sua declaração, é exatamente o texto de Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Veja bem o que é que o escritor aos Hebreus nos diz, nos fala sobre o conceito epigenético de revelação. Ele coloca algo interessantíssimo, eu acho muito interessante essa declaração da palavra de Deus sobre esse conceito de revelação. Aqui, Hebreus 1, versículo 1, diz: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. Ou seja, outrora, havendo Deus outrora, revelados aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ele se revelou aos pais pelos profetas de diversas maneiras, de diversas formas. Maneiras e formas equimeros que aparecem no texto grego descreve a ideia de uma revelação progressiva dada no período da revelação. Agora, eu preciso colocar isso para você, porque algumas pessoas tendem a ver nessa declaração aqui uma forma de dispensacionalismo. Mas não é. O conceito de progressividade revelacional implica que a revelação ela era suficiente para aquele que a recebia naquele período e naquela época. Então a revelação sempre foi suficiente quando ela se revela, quando ela se manifesta, quando ela vem até o homem, porque é para aquele período. O nosso querido Benjamin Warfield, no seu livro sobre Trindade, ele vai dar um lampejo sobre esse conceito, quando ele vai falar o seguinte,
o crente do Antigo Testamento, ele tinha a sombra. A luz chegava, a sombra estava sendo iluminada ou colocada de maneira progressiva nos cômodos da casa. Então, não eram todos os cômodos que estavam ainda iluminados, mas se tinha uma percepção daquilo que era suficiente para aquele período. Se usava o candeeiro, não a lâmpada de energia. Então, essa é a ideia. Nós temos, no período veterotestamentário, a revelação de Deus sendo progressiva, dada a minutos, momentos e épocas e circunstâncias distintas, mas com a suficiência da revelação para aquele período. Essa é a ideia que nós temos sobre a progressividade revelacional de Deus, conforme expressa na Confissão de Fé de Westminster. Então, aí você vai ter Deus sendo um ser mostrado ou revelado como supremo. Calvino, no seu comentário ao livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ele traz uma interessante informação sobre esse texto que nós acabamos de ler. Vejamos o que diz o mestre de Genebra aqui na sua epístola, no seu comentário que ele faz a Hebreus. Calvino diz assim: havendo Deus antigamente falado diversas vezes, de diversas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez os mundos. Havendo Deus antigamente falado, Calvino diz: o propósito dessa introdução consiste no enaltecimento da doutrina de Cristo. Aqui aprendemos não só que devemos receber essa doutrina com reverência, mas também que devemos repousar exclusivamente nela. Veja que coisa. Para que se entenda melhor esse fato, é indispensável que observemos as antíteses das cláusulas em separado. Em primeiro lugar, o Filho de Deus é contrastado com os profetas. Em segundo lugar, nós com os patriarcas. Em terceiro lugar, as variadas e múltiplas formas de expressão de Deus, a doutora em relação aos pais, até chegar à última revelação que nos é comunicada por Cristo. Não obstante, dentro dessa diversidade, o autor põe diante de nós o Deus único. No caso de alguém concluir que a lei está em divergência com o Evangelho, ou que o autor deste seja distinto do autor daquela. Portanto, para que pudéssemos aprender o ponto crucial desse contraste, o segundo confronto poderá servir de ilustração. Eu queria mostrar para você o que é que Calvino faz nessa esfera. Calvino faz uma relação muito interessante aí. Calvino diz: outrora pelos profetas, agora pelos filhos. Então aos pais, agora a vós. Antes diversas vezes, agora nesses últimos dias. Com o assentimento desse alicerce, a concordância entre a lei e o evangelho é estabelecida porque Deus, que é sempre o mesmo, cuja palavra é imutável e cuja verdade é inabalável, falou em ambos igualmente. É preciso, contudo, que observemos a diferença entre nós e os patriarcas, visto que Deus se dirigiu a eles no passado de uma forma diferenciada de nós hoje. Primeiramente, nos tempos dos patriarcas, ele utilizou os profetas. No tocante a nós, porém, ele nos deu o seu próprio filho como embaixador. Nesse aspecto, portanto, nossa condição é muito melhor. Além do mais, Moisés se acha incluído na categoria de profeta, como daqueles que são inferiores ao filho. E pela forma como se processou a revelação, também estamos em melhor situação, pois a diversidade de visões e de outras administrações que existiram no Velho Testamento evidenciava que não havia ainda uma ordem definida e definitiva dos fatos. Tal como sucede quando tudo se acha perfeitamente estabelecido. Esse é o significado da frase diversas vezes e diversas maneiras. Deus poderia ter seguido o mesmo método perenemente até o fim, se tal método houvera sido perfeito em todos os sentidos. Segue-se, pois, que essa variedade constituía um sinal de imperfeição. Além do mais, tomam essas duas palavras do seguinte sentido: diversas vezes, em referência a várias mudanças de tempos. O termo grego aqui é polimeros, que significa literalmente em muitas partes.
como, por exemplo, quando tenciono falar com mais amplitude ou posteriormente. Mas politropos, em minha opinião, indica a diversidade no próprio método divino. Quando ele diz, nesses últimos dias, falou, o sentido consiste em que não há mais razão para ficarmos ainda em dúvida se devemos esperar alguma nova relação. Não foi apenas uma parte da palavra de Cristo que Cristo trouxe, e sim a palavra final. Então, aqui é a base, é o fundamento que Calvino levanta ao discutir sobre a questão da cessação da revelação. Porque ele entende a progressividade alcançando o seu ápice, a sua forma, a sua natureza, a sua conclusão na pessoa bendita do Redentor, revelada na Escritura que nós temos. E isso é o que está declarado na nossa confissão de fé de Westminster. Essa é a ideia transmitida pelos teólogos de Westminster. Então ele revelou-se de diversas formas, declarar aquela sua vontade. Então ele fez isso de maneira notória. Mas depois que Deus revela essa revelação, ela encerra o Deus vem revelando. Qual é o propósito de Deus vir revelando essa sua própria revelação através daquilo que nós chamamos de revelação especial? Na Escritura, nos profetas, na estrutura veterotestamentária até chegar à estrutura neotestamentária. Bem, a Constituição de Fé disse, e depois, para melhor preservar e propagar a verdade, e para o mais seguro estabelecimento e conforto da sua igreja, contra a corrupção da carne, malícia de Satanás e do mundo, entregou a mesma para que fosse plenamente escrita. E aqui é importantíssimo a gente nos atermos exatamente aqui. A Constituição de Fé é muito, muito clara sobre isso. Eu acho fantástico quando ela vai falar isso. Ela coloca para nós que tudo o que nós precisamos para a vida e a piedade está na Escritura. Existe um movimento que diz que Deus ele se revelou na criação, se revelou no querigma da igreja e se revela na história da igreja. De sorte que a Bíblia não é a revelação plena e completa de Deus, mas ela traz noções dessa revelação, porque nem tudo que está nela é palavra de Deus. Então, esse conceito está permeando a mente de muitos estudantes de teologia da atualidade. Muita gente tem estudado teologia a partir desse viés, a partir desse caminho. Mas nós, analisando a Escritura, nós percebemos que ela é plenamente a palavra de Deus. Tudo o que eu preciso para a minha vida e piedade, culto e adoração a Deus, é claramente demonstrado na Escritura. E nós vamos estudar isso mais adiante. Então, a primeira sessão, ela já começa nos dando o alerta de que eu preciso ver a Escritura tendo a certeza de que ela é plenamente suficiente para a minha vida. E aqui é interessante porque a Constituição de Fé chama vários textos, mas um texto que eu queria destacar aqui para a nossa fundamentação é o texto lá de Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre daquilo que outrora foi escrito. E aqui é uma resposta ao dispensacionalismo subjacente em nossa época, tão popularizado, tão colocado, as igrejas de linha pentecostal e até algumas igrejas históricas, ditas presbiterianas, também seguem essa corrente dispensacional. Mas, observando o que Paulo diz aqui, no capítulo 15 de Romanos, versículo 4, Paulo diz algo interessante. Paulo diz, porque tudo que foi escrito no passado, ou outrora, ou antigamente, proegrafê, no texto grego, foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e ânimo que provém das Escrituras. Então,
para o nosso conforto, para o nosso consolo, para o nosso aprendizado, Paulo recorre à escritura veterotestamentária e diz o que foi escrito anteriormente, proegrafê, ou antecipadamente, aquilo que foi escrito de maneira antecipada para nós, foi para o nosso ensino, para o nosso conforto, para que encontremos conforto e consolação e paciência por meio do ensino das Escrituras. Então, quando eu vou às Escrituras, eu encontro tudo o que eu preciso, tudo o que eu necessito, tudo que nós carecemos como igreja, como povo de Deus, como povo pactual. Então, que isso fique na nossa mente firmado, estabelecido e colocado para nós. Aqui a Confissão de Fé coloca isso de maneira muito evidente. Então, essa era a mentalidade dos teólogos puritanos ao escrever essa seção da Confissão de Fé de Westminster. Nos seus estudos e debates teológicos, eles chegaram a uma conclusão de que toda a Escritura ela é a fonte da revelação de Deus ao homem. Ela traz a vontade de Deus ao homem. E nós precisamos crer nisso, confessar isso e aceitar isso. Vamos encerrar o nosso estudo de hoje, terminando com a última frase, que é a frase que, digamos assim, a frase polêmica. As duas últimas frases são polêmicas neste assunto. Isso torna a Sagrada Escritura totalmente dispensável. Aqui, ao declarar isso, a Confissão de Fé está mostrando que a Escritura ela é a base, o alicerce e fundamento da igreja. Para a igreja não ser enganada, como ela coloca aqui, né? Para que a igreja tenha conforto contra a corrupção da carne, ou seja, os homens poderiam corromper a palavra. A malícia de Satanás poderia tentar destruir a palavra. E o mundo que tenta corromper a própria palavra de Deus. Então, essa Escritura ela é totalmente dispensável. Ela, quando diz que ela é totalmente dispensável, irmãos, está dizendo que ela é o fundamento, a base de todas as coisas. Ou seja, é onde eu posso encontrar vida e piedade, como Paulo escreve a Timóteo na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 15. Que é pelas Escrituras que elas nos tornam sábios para a salvação que há em Cristo Jesus. E no capítulo 1, versículo 19 de 2 Pedro, a Confissão de Fé chama esse texto, e vai nos exortar a nos apegarmos à palavra profética confirmada. Porque Pedro ele vai mencionar uma experiência mística que ele tem, e uma experiência verdadeira e legítima, da transfiguração que ele tem com o Senhor. Ele vai falar dessa glória, dessa revelação que ele tem, mas ele diz, olha, vocês não se baseiem na minha revelação, no que eu tive, mas baseiem-se naquilo que está registrado, naquilo que está escrito, na revelação posta e escrita, porque ela é indispensável à vossa vida. E aí, a Confissão de Fé encerra essa sessão do primeiro capítulo, dizendo, tendo então cessado aquelas antigas formas de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Ou seja, aquelas antigas formas, profecias, revelações, visões, línguas, foram todas cessadas. Não há mais possibilidade dela ser utilizada em nossos dias atuais. Eu sei que vivemos uma época em que muitos teólogos que se dizem reformados, por exemplo, vão colocar para nós que eles são abertos, porém cautelosos. Eles não fecham com a questão da cessação da revelação. Diz que a revelação não cessou, ela está apenas parada, e no momento propício Deus pode usá-las novamente. Mas veja, a Confissão de Fé coloca para nós que, tendo então cessado aquelas antigas formas de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. E aqui, claro, ele vai novamente voltar para o texto de Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. E ele nos falou, é interessante porque ele usa lá um tempo verbal, no grego, falou, para descrever uma ação que não se repete mais, mas para conotar a ideia de um evento único e histórico não repetitivo. Então, nós precisamos pensar e refletir sobre a cessação da revelação. Não há mais possibilidades de Deus revelar extra escritura. Eu sei que com essa minha declaração estarei contrariando muita gente que são meus amigos,
de longas datas, pessoas a quem eu quero muito bem, mas eu quero deixar bem claro que a Escritura ela é plenamente suficiente. Não importa o que digam as pessoas, o que digam os homens, a Escritura é suficiente e eu não preciso de nenhuma outra revelação, como disse Lutero, que fez um acordo com Deus, que ele não mandasse sonhos nem visão, porque ele estava satisfeito com o dom das Escrituras. Então, o dom das Escrituras, a maior graça dada ao homem, é a palavra de Deus colocada para nós. Pois bem, esse foi o nosso estudo, nosso primeiro estudo da série Conhecendo a Nossa Fé, da Confissão de Fé da Westminster. Esperamos que você tenha aproveitado, tenha curtido e aguarde que estaremos de volta estudando a segunda sessão da Confissão de Fé da Westminster com profundidade, com clareza, para que nós entendamos o fruto e a base da revelação de Deus como um todo. Que Deus manifeste a sua graça sobre vós, que haja paz e prosperidade em vosso coração. Estamos encerrando assim o nosso programa de hoje.